Desde 1986, as bonecas American Girl ensinaram milhões de crianças sobre história, empatia e resiliência. Elas representaram grupos pouco vistos na seção de brinquedos e trataram temas que a maioria dos outros brinquedos evita. Ao mesmo tempo, parece que elas não ficam muitos anos sem se envolver em polêmicas. E é por isso, hoje vamos dar uma olhada na American Girl, a boneca que parece não conseguir ficar longe de confusão. A história da American Girl começa com uma mulher chamada Pleasant Rowland. Sim, esse é o nome verdadeiro dela. E sim, é perfeito. Rowland era a mais velha de 5 filhos e cresceu nos subúrbios de Chicago. Depois de se formar no Wells College em 1962, ela passou vários anos como professora do ensino fundamental antes de se tornar âncora e repórter de notícias na KGO-TV em São Francisco. Ela migrou para publicações educacionais, desenvolvendo programas de leitura infantil. Nos meados dos anos 80, Pleasant já tinha uma carreira baseada em uma crença central. As crianças aprendem melhor quando o material captura sua imaginação. A ideia para American Girl veio a ela durante umas férias em 1984 em Colonial Williamsburg, na Virgínia. Rowland se impressionou com como a história viva deu vida ao passado. Ela mais tarde lembraria de estar sentada em um banco à sombra, pensando em como as escolas fazem um trabalho ruim ao ensinar história e se perguntando se haveria uma maneira de tornar essa história viva para as crianças do mesmo jeito que Williamsburg fez para ela. Usando $1.200.000 que economizou com os royalties dos livros didáticos, ela fundou a Pleasant Company em 1986 e começou a fabricar bonecas. As 3 primeiras bonecas American Girl lançadas foram Kirsten Larsson, uma imigrante sueca que se estabeleceu em Minnesota nos anos 1850. Samantha Parkington, uma órfã rica na era eduardiana de 1904, e Molly McIntyre, que viveu no fronte doméstico americano na Segunda Guerra Mundial. Cada uma trazia 6 livros para o nível da 3ª série, abordando temas difíceis como pobreza, trabalho infantil e guerra, mas de forma adequada para jovens leitores. A empresa faturou $1,7 milhão em seu primeiro ano e $7,6 milhões no segundo. Com esse sucesso, nos anos seguintes, expandiram a família. Com personagens como Felicity Merriman, uma garota animada na Revolução Americana, e Eddie Walker, menina escravizada que foge em busca da liberdade na Guerra Civil, Josefina Montoya, vivendo em um rancho no Novo México em 1824, Kit Kittredge, enfrentando a Grande Depressão, e Rebecca Rubin, uma garota judia russa crescendo em Nova York em 1914. Destacando como a American Girl mistura história e diversão, Rowland comparou as bonecas a um bolo de chocolate com vitaminas. E em 1998, ela vendeu esse bolo de vitaminas para a gigante dos brinquedos Mattel por $700 milhões. Desde então, a Mattel já vendeu mais de 36 milhões de bonecas American Girl. Antes de abordar as controvérsias, é importante reconhecer que a American Girl acertou em muitos aspectos. Em uma época em que as opções dominantes de bonecas na prateleira de brinquedos eram bonecas bebês e Barbie, a American Girl ofereceu algo diferente, personagens com vida interior, contexto histórico e lutas reais. Apresentaram aos jovens temas como imigração, injustiça racial, sacrifício em guerras e dificuldades econômicas sob a ótica de meninas da mesma idade. Para muitas crianças, foi o primeiro contato com partes da história americana. As bonecas também buscaram representar grupos antes ausentes no mercado de brinquedos. Eddie Walker, por exemplo, foi a primeira boneca negra da American Girl e foi lançada em 1993. Foi a primeira boneca da linha com novo molde de rosto, textura do cabelo e cor de pele. Josefina trouxe a herança latina para a coleção. Kaya Aton-Mai representou o povo Nez Perce com a American Girl, trabalhando diretamente com o Conselho Consultivo Nez Perce em sua criação. A empresa consultou historiadores e conselheiros culturais para cada personagem. Assim, só os livros da Eddie, revisados por historiadores negros e escritos por Connie Rose Porter,
venderam mais de 1 milhão de cópias em um ano, um número impressionante para qualquer padrão. Além da linha histórica, a American Girl passou a oferecer bonecas com aparelhos auditivos, cadeiras de rodas, muletas e opções com perda de cabelo. A linha Truly Me trouxe mais de 100 variações de bonecas para que as crianças encontrassem uma parecida com elas. Essas variações não foram um mero acréscimo posterior. Elas foram incorporadas à missão declarada da marca desde o início. E então existem os fãs. A American Girl cultivou uma das comunidades de fãs mais dedicadas da história dos brinquedos. Há colecionadores adultos e historiadores. Eu sou responsável por garantir a precisão histórica de todos os nossos personagens, produtos e histórias. Há também o podcast Dolls of Our Lives, apresentado por 2 historiadores que analisa os livros capítulo a capítulo e foi destaque no New York Times. Não é surpresa que a marca tenha sido incluída no Hall da Fama Nacional dos Brinquedos em 2021. Existe até um musical teatral não oficial. O que estamos dizendo é que o amor pelas bonecas American Girl é real e é muito, muito profundo. Então aqui está a questão sobre tentar representar toda a história americana. É muito, muito difícil acertar todas as vezes. E, infelizmente, American Girl, apesar de todas as suas boas intenções, já tropeçou mais de uma vez. Eddie Walker é uma das bonecas mais significativas e mais debatidas na história da linha. Introduzida em 1993, ela foi a primeira personagem negra da American Girl. E a escolha deliberada da marca foi fazer de sua história uma fuga da escravidão durante a Guerra Civil. Os livros de Connie Rose Porter, revisados por historiadores negros, foram elogiados por sua autenticidade e amplamente aclamados. A pergunta que acompanha Eddie desde então, no entanto, é legítima, ou seja, por que a primeira boneca negra da American Girl era uma pessoa escravizada? Muitos na comunidade afro-americana não gostaram que a primeira boneca parecida com eles fosse associada à escravidão, mesmo que sua história envolvesse coragem e libertação. Como escritores e estudiosos notaram, a diferença entre uma história que inclui escravidão e outra cujo enredo faz de uma menina negra alguém que foge, não vivendo livremente. A preocupação não era que a história de Eddie não fosse relevante ou bem narrada, mas sim sobre fazer da escravidão o ponto inicial. A segunda personagem negra histórica da American Girl, Cecily Ray, era bem diferente. Cecily era uma jovem negra livre e de boa condição em Nova Orleans, e esse contraste não passou despercebido. Em 2005, a garota do ano da American Girl foi Mary Sol Luna, uma dançarina e a primeira garota do ano não branca. Ela foi criada para representar a comunidade chicana-mexicana de Pilsen, Chicago. O livro dela retratava o bairro como perigoso e contava como ela saiu de Pilsen para viver nos subúrbios. Porém, os moradores de Pilsen, que eram uma comunidade vibrante, não gostaram dessa representação. Como resultado, eles protestaram em frente à loja American Girl, em Chicago. A American Girl respondeu dizendo que o trecho havia sido tirado de contexto. Gary Soto, autor do livro, se aposentou da literatura infantil após a controvérsia. Tire suas próprias conclusões sobre o motivo. Em 2009, uma boneca amiga chamada Gwen Thompson foi apresentada como companheira da garota do ano daquele ano. A história de Gwen envolvia a falta de moradia. Ela havia morado em um abrigo e, em certo momento, no carro da mãe. A intenção era reconhecer uma parte real e muitas vezes invisível da vida americana. Os críticos destacaram rapidamente que a boneca custava $95. Ou seja, as comunidades mais afetadas pela falta de moradia dificilmente poderiam comprar a boneca feita para representá-las. Pegou mal, e American Girl deixou de abordar questões sociais mais pesadas em suas histórias por vários anos depois disso. Em 2014, American Girl anunciou que iria descontinuar 4 personagens, incluindo Cecily Ray e Ivy Ling, a única boneca histórica asiático-americana da coleção. A empresa chamou isso de decisão de negócios para abandonar a estratégia de personagens amigas, mas os fãs não pareciam apoiar essa mudança.
O público, especialmente defensores asiático-americanos e afro-americanos, reagiu fortemente. No entanto, a American Girl descontinuou as bonecas mesmo assim. Desde então, a American Girl incluiu mais 5 personagens negras e 2 asiático-americanas. No entanto, ambas as novas personagens asiático-americanas, Corinne, que é de ascendência chinesa, e Kavi, que é de ascendência indiana, são bonecas contemporâneas, não históricas. Até hoje, não houve nenhum personagem histórico asiático-americano lançado desde que Ivy foi descontinuada. A garota do ano de 2021, Kira Bailey, era uma amante dos animais que visita o santuário de vida selvagem de sua tia na Austrália. E essas tias, Mami e Lynette, eram casadas entre si. Grupos conservadores, como o 1 Milhão de Mães, fizeram uma petição para descontinuar a boneca e seus livros, alegando tentativa de normalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. American Girl continuou apoiando Kira e não retirou a boneca. Foi uma das 4 vezes em que a marca foi alvo de campanhas de boicote anti-LGBTQ+, mas a única ligada a uma personagem específica. Em meio a tudo, há uma tensão que a American Girl nunca resolveu totalmente. As bonecas foram criadas para representar comunidades subrepresentadas e pouco atendidas. Mas o preço delas as tornou inacessíveis para muitos membros dessas mesmas comunidades. Uma boneca padrão de 18 polegadas da American Girl hoje, por exemplo, começa em $135, e isso sem incluir os acessórios. Um carrinho de praia para a boneca custa $275. E a experiência na loja principal, em Nova York, com salão de bonecas, café e estúdio fotográfico, pode facilmente chegar a $600 em uma única visita. Em outras palavras, durante a maior parte da história da marca, o preço alto e as poucas lojas físicas fizeram com que as bonecas fossem completamente inacessíveis, justamente para as comunidades que elas foram criadas para homenagear. Boneca que retrata a menina em situação de rua custa quase $100. Uma boneca que representa comunidades imigrantes exige uma ida a uma loja principal em uma grande cidade ou um pedido online, algo fora do orçamento de muitas famílias. De novo, não pega nada bem. American Girl completa 40 anos em 2026 e a marca está em um momento interessante de transição. No auge, em meados da década de 2010, a linha gerava mais de $600 milhões em vendas anuais. Em 2023, esse número caiu para cerca de 200 milhões. Desde então, a marca teve 5 trimestres seguidos de crescimento, mas analistas consideram isso uma estabilização, não uma recuperação total. Enquanto isso, as bonecas seguem gerando novas controvérsias interessantes. Por exemplo, no início de 2026, para comemorar o 40º aniversário do brinquedo, American Girl anunciou uma nova linha da era moderna. A nova linha apresenta versões atualizadas dos personagens clássicos, com roupas contemporâneas, mas as novas versões são visivelmente mais magras, um detalhe que não passou despercebido pelos fãs. E a resposta dessa comunidade de fãs dedicada foi rápida. As redes sociais se encheram de reações como: o que é isso, uma boneca Bratz? E eles afinaram a cintura delas? E talvez o mais direto, Kirsten não ficou 6 semanas cruzando o Atlântico, nem perdeu sua melhor amiga para a cólera, para você tratá-la com Ozempic e coques duplos. Bonecas históricas sempre buscaram honrar o passado. Nesse espírito, os fãs agora parecem sentir que isso também deve incluir honrar o passado das próprias bonecas. American Girl foi fundada na crença de que a história e a representatividade importam e que crianças merecem histórias que as levem a sério. Essa crença ainda é evidente em tudo o que a marca faz. Agora, depois de 40 anos, a questão é se uma empresa pode continuar melhorando para estar à altura dos próprios ideais. E os fãs estão claramente de olho. De um banco em Colonial Williamsburg até $36 milhões em vendas, American Girl passou 4 décadas tentando fazer algo realmente difícil: tornar a história interessante para as crianças e fazê-las sentir que pertencem a ela. Eles nem sempre acertaram, mas quem ignora a história está condenado a repeti-la.
E se há algo a dizer sobre as bonecas American Girl, é que raramente ignoram a história. Então, há esperança. E aí, o que você acha? Você teve uma boneca American Girl? Se sim, qual delas? Conta pra gente nos comentários abaixo. Não esqueça de curtir, se inscrever e conferir outros vídeos do Weird History.